Ai, 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 ai! Dia de mais um setting de pace, este bastante especial. Depois temos aqui um jovem que sonhou ser o Tony das motas, mas tornou-se o Tony das pistas de atletismo. É verdade. Temos aqui o único homem que destruiu todos os meus sonhos de ser internacional. Sim. Aconteceu em juvenil, quando ele se dedicou aos 400 barreiras, com sucesso instantâneo. Nessa distância foi medalha de prata no Foz, depois, sem saber, fez mínimos para o Mundial de Júniores. É verdade. Foi europeu de Júniores nos 400 barreiras, mas depois, passado uns tempos, espetou-se e começou a subir na distância. Falando aí com os nossos amigos que partilharam as pistas, e eu incluo-me nesse grupo que partilhou as pistas contigo, todos estamos de acordo. És um tipo extremamente simples, mas também um companheiro brutal e uma das melhores pessoas que nós podemos conhecer no atletismo. Por isso, caro espectador, Obrigado. Temos aqui António Rodrigues. António, obrigado Olá. por estares aí. Obrigado pelo convite. Olha, tu agora que já estás a desfrutar do atletismo de uma forma mais descontraída, como é que está a ser? Olha, atualmente, não é? Passa toda esta situação, está a ser um bocadinho diferente, uma pessoa aqui anda a treinar, não sabe quando é que tem provas, etc, etc. Mas, neste último ano, no CAS, deixei a minha mãe treinar com ela, que ela foi sempre a minha treinadora, tive 2 anos com o Paulo Colasso, e estou a treinar com o João Gomes. Uma forma um bocado mais liberta, claro. Não há o fator de clube, Sporting ou Benfica, que foram os meus principais clubes, e voltei ao clube que me iniciei, que é o CEIA, e estou a desfrutar de uma forma mágica, porque continuo a treinar, continuo a ter os meus objetivos de rigor, mas de uma forma muito mais liberta, claro. E tu fizeste aí uma magia na pista coberta agora em 2020 que... Eu e mais 3. Sim, mas tu é que fizeste a magia de fazê-los acreditar que era possível vencer um clube grande, não é? É verdade, nós fomos para a estafeta de 4x400, agora na pista coberta, e pronto, os meus colegas de equipa estavam-se, vamos ao segundo lugar, talvez, ao terceiro, a tentar ir ao pódio. Eu disse, não, nós vamos ganhar, então. Somos bons, não interessa se dá aquele clube grande do outro lado, a nossa equipa é boa, nós temos valor. Tudo é possível, somos 11 contra 11, homens contra homens, todos somos seres humanos, não é? Vamos tentar danificar a camisola São Pedro. E fiz-lhes a cabeça no aquecimento, nós vamos ganhar, não há outra posição, nós vamos ganhar isto, corram para ganhar, não corram para o segundo nem para o terceiro. E ganhamos. E tu fizeste um percurso brutal. Tu achas que tu te excedes na estafeta a correr? Te superas-te a ti próprio a correr estafeta? Claramente sinto isso no meu corpo. Eu na estafeta corro do início ao fim gelado, com pele de galinha. Estás a perceber? Não há ácido lático. Parece que não é 400. Parece que aguentava aquele ritmo 1000 metros. Porque levo o testemunho na mão. É a prova que eu mais gosto de atletismo, sem dúvida. É a estafeta de 4x400. Corrida a um nível de seleção e tudo é do melhor. E transcendo, sei que sim. Muito bem, vamos lá começar atrás para saber como é que era o... Um dos 400 barreiras em juvenil? Não, o Tonyzinho lá de Ceia, o louco da cross. É assim, eu iniciei-me um pouco tarde no atletismo porque estava farto de atletismo, minha casa só se falava em atletismo, não é? E depois fui jogar à bola, eu tinha uma motita, o meu pai ofereceu uma moto quando eu tinha 5 anos, comecei uma acelerazita de cross, aquelas baixinhas, e comecei a andar com 5 anos de moto, sozinho e tal, não tinha rodinhas, era uma moto a sério, gasolina já, com alguma potência, e sempre tinha aquele sonho de, um dia vou fazer Dakar, vou ser um Mário Patrão. O Mário Patrão é um piloto que já ficou em 10º no Dakar e é aqui da minha zona, era a minha referência na altura, mas cedo percebi que não tinha assim grande jeito para aquilo, tinha mesmo jeito, era para correr. Mas tu percebeste que não tinha jeito para a coisa quando foste até a Espanha atrás do teu pai? Ei, como é que sabes disso, Eu aí ainda fiquei com esperanças que tinha jeito, porque eu com 11 anos
fui de Nelas, aqui a cidade aqui do interior, até a cidade de Rodrigo, até Espanha, atrás do meu pai num raid, ele ia de jeep, eu ia de moto, e eu achei que conseguia acompanhar os jeeps e deitei o roadbook fora logo, deram-me aquilo para a mão, eu deitei-o fora. E, ok, eu vou atrás deles e vou conseguir sempre, nunca perder o contacto visual. Opa, cheguei às 11 da noite, perdido, mas cheguei à Espanha. E foi uma vitória na altura. Mas depois cedo percebi que não dava. Mas, bem, tu estavas a adiar o que era inevitável, que era ires para o atletismo, porque os teus genes estavam no atletismo, não é? O teu pai e a tua mãe têm uma ligação ao atletismo? Tem. Pronto, o meu pai e a minha mãe... O teu irmão também fez atletismo, não é? Também pratica. Também, sim, o meu irmão mais velho, ele começou primeiro do que eu, a minha irmã mais velha não, sempre foi para o voleibol, mas sim, o meu pai e a minha mãe conheceram-se no Benfica, eram corredores, portanto, faziam distâncias meio fundo, e depois o meu irmão mais velho começou também, aos poucos, só que a única coisa que, não era a única, também era bom em alguns desportos, mas no atletismo, ganhava destacadíssimos corta-matos da escola, as provas escolares e as poucas, depois comecei a ficar federado sem treinar e mesmo assim ganhava e era óbvio, não é? Sim. E olha, em juvenil de primeiro ano, que foi quando eu me lembro de te ver, de surgir, ou seja, tinhas... No Olímpico Jovem, não foi, Rafa? Acho eu. Em Elvas. Em Elvas. Aí ganhaste ao Carlos Pinheiro, ao meu colega de treino. Mas depois, no Nacional desse ano de juvenis, nas Caldas, tu perdeste, tanto nos 200 como nos 400. E depois, no ano a seguir, fazes 400 metros barreiras, bombásticos. Como é que foi essa decisão? Foi para fugir do Pinheiro? Olha, nem foi uma decisão... coisa nova? Não. O Pinheiro é um adversário duro, confesso. Mas a decisão... Foi simples, é que o ano que eu fui ao Olímpico Jovem, juvenil primeiro, em Elvas, eu ganhei os 400. E o ano a seguir não havia 400, porque alternava um ano barreiras e 400 barreiras. E eu pensei, olha, não há 400, vou experimentar as barreiras. E a primeira vez que eu faço barreiras, fiz 54, em Braga. E eu nem sabia se isso era uma boa marca ou não. Estava naquela, pronto. Certo. E cheguei ao Olímpico Jovem, a segunda vez que eu faço barreiras, e ganhei ao Olímpico Jovem. Pronto. Depois é aquela história que já contaste, fui ao Foz e assim, e acabou por correr tudo bem também. Jogaste os meus planos, como eu disse. Não. Eu, no primeiro ano de juvenil, eu fui segundo lá nas Caldas, no Nacional. E eu assim, no próximo ano, tenho o Bruno Gualberto, mas é brasileiro, então vou ao Foz, pensava eu, não é? E depois, olha, apareceu... Apareceu o Jordão também, o André Jordão. Sim. Também apareceu, na altura a correr bem, éramos nós três. 800, ele fazia 800 e nessa época dedicou-se aos 400 barreiras. Tanto no Nacional, tu ganhaste, ele é segundo, eu sou quarto. Que ficou um do Mangual, que já não... O Zé qualquer coisa do Mangual, acho que foi em terceiro. Não, foi o Pedro Santos, de Alcanena. Foi o Pedro Santos, foi o Pedro Santos. Jovem, foste tu, foi o Alberto e fui eu. Vamos ao ponto. Sim, exatamente. E olha, tu foste segundo no Foz, mas tu sentiste alguma coisa especial ou para ti foi uma coisa que não sabias bem o que é que aquilo significava? Olha, eu fui para lá com uma marca, pronto, razoável, mas que ainda assim, depois eu na semifinal também me enxadi e fui repescado para a final, fui na pista de fora até. E depois, durante a final, eu parti, ia na pista de fora sem referências e dou por mim 20 metros da meta em primeiro e fui, e passou-me o holandês mesmo no fim. Eu nem sabia bem o que tinha feito, era a minha primeira internacionalização e pronto, e tirei em segundo lugar. Mas agora, e depois passado, claro, uns anos, tipo, a própria marca que fiz na altura, que ainda é a segunda melhor marca nacional de juvenis, e ter sido segundo no Foz, foi a minha quinta prova de barreiras, apenas. A final do Foz. Sim. Por isso. E és o segundo atrás do Milton, não é? Do Milton Dias, sim. O Milton tinha ganho o Foz. Ainda tem o recorde do Foz, o Milton. 51, que é o recorde nacional. 51, 81, não sei. Ainda há pouco estávamos a falar de jovens promessas. Olha, o Milton. Abandono de posse. Mas bem, esse segundo lugar
não sei se foi só isso, valeu-te a entrada no Sporting. Como é que foi Por esse? acaso, o Nuno Pereira convidou-me antes de eu ir para o Foz. Ah, Eu fui à casa dele e ele convidou-me para ir para o Sporting antes de ir para o Foz. poxa, eu ia perguntar exatamente isso, se ele tinha ido a ceia convidar-te ou se convidou-te lá à casa dele com aqueles ficheiros. Com o piano, aquilo foi o piano, aquele santuário de atletismo, com as gavetinhas todas dos jogos e dos mundiais. Eu entrei ali e fiquei, epá, porra. E convidou-me para ir para o Sporting antes do Foz. Yeah. E tu, converti-me, ou tu já eras do Sporting? Já, os meus pais, pronto, sempre tiveram um carinho pelo Sporting por causa do atletismo. Entretanto, tu decides apostar nos 800 metros, mas essa transição foi feita de avanços e recuos, porque tu continuavas muito forte nos 400 planos, a ser habitual nas estafetas da seleção. Achas que se tivesses feito um 47 ou um 48 logo, tu, ok, 800 é o meu rumo? Eu acho que sim, mas o meu problema aqui foi ter caído nas barreiras num meeting e ter posto logo as barreiras de parte. Ou seja, não sou mais barreirista. Eu acho que era a prova que eu me daria melhor. Porque o próprio Muniz Pereira disse: António, tu podes ser um atleta de categoria internacional nos 400 barreiras. E faço essa queda, depois já eu desanimei um pouco, os 400. O meu pai também influenciou-me de uma forma um pouco negativa, que ele corria 1500, 3000 obstáculos, 5000, e dizia: pá, esquece a velocidade, o atletismo só começa a partir quando entras no meio fundo. Eu andei ali, fiz um 50, num regional de Lisboa, a primeira vez tentei os 800, um 50-35, fiquei logo, isto pode dar aqui um bom resultado, mas depois hesitei na época a seguir, continuei a correr os 400 e andei ali num limbo que nem carne nem peixe. E senti que estagnei nos 400 e não evolui o que devia nos 800. Foi um pouco isso. Sim. Em termos da tua formação académica, há aí também um período em que tu vais para Coimbra, com o sonho de ter fisioterapeuta, não foi? Fisioterapia, sim. Mas depois vais para o Porto, para desporto. Eu entrei em fisioterapia, sim. em Coimbra, e na altura conseguia treinar com a minha mãe, porque a proximidade geográfica, pronto, sei a Coimbra ainda são 100 km, mas ela conseguia ir lá 2 vezes por semana, dar umas séries, ou 3, fazia esse esforço, e depois eu percebi que fisioterapia não era o curso que eu queria tirar e fui para desporto, para a FADEUP no Porto, e lá contactei o Paulo Colasso, porque ele era professor universitário lá, e quis treinar com ele. Pronto, o grupo era porreiro, na altura o Rui Pinto entrou quando eu entrei, tinha o Licínio, tinha o Renato nos 800, o Renato Silva, grande atleta, e pronto, achei que era o grupo ideal para eu evoluir nessa distância também. Mas, tal como nós já falámos algumas vezes, tu disseste-me que o professor Paulo Colasso tinha uma forma de encarar o atletismo que não se sintonia com a tua forma de encarar o atletismo. Tu achas que era demasiado profissional ou era mais em termos de carga de treino? Foi um bocado... foram algumas mudanças muito rápidas para mim. Pronto, o Paulo Colasso depois as questões da alimentação, do descanso, que eu nunca fui de ir à McDonald's e beber Coca-Cola, não é? Mas se calhar tinha uma alimentação mais descontraída, a forma de treinar, fiz alguns bidiários intensos para mim, não é? E sim, a forma de ver o atletismo do Paulo Colasso não tinha nada a ver como eu via e como até aquela data com a minha mãe, com outros treinadores, como o Carlos Silva, ou o João Ribeiro, que eu contactava nos estágios, e era uma forma de ver o atletismo diferente, e que eu apreciei, sou sincero, no início, mas se calhar depois também me desmotivei ali um pouco, e passei um pouco como o rebelde do grupo, não é? Mas, nada a dizer, sempre foi positivo a minha estadia lá, e aliás o meu recorde pessoal dos 800 foi quando estive a treinar com o Paulo Colasso. Tu achas que rendias mais com poucos quilómetros e séries curtas? Ou sim. Davas de... Okay. Não, rendia mais porque o ano que eu fiz um 49, eu estava a fazer 47 aos 400. Eu estava a fazer coisas, quase um treino de 400 com uns pozinhos de resistência. E depois lesionei-me.
e senti que o 1,47, 1,46 estava mesmo ao meu alcance. Eu ainda fiz uns testes que indicavam esses valores, não é? Mas pronto, depois entretanto lesionei-me no joelho e acabei por vir embora do grupo de treino, do Porto, e depois de recuperado recomecei aqui a treinar em Ceia outra vez. Com a tua mãe? Sim. E tu contaste-me que a tua mãe não puxava muito por ti? É assim, é mãe, e por mais que não se queira, se eu sou um exemplo, são 10 de 200, eu à 7ª estou a vomitar no intervalo e arranco para a 8ª, chego à 8ª, estou a vomitar, ela diz, está bom pá, o treino está espetacular, já chega, porque é mãe, não é? O outro dia, vai, mais uma, aguentas mais uma, vai, mas isso também era um fator que para mim era bom, porque autodisciplinava-me, ela está a dizer isto porque é minha mãe, eu tenho que resistir, eu tenho que aguentar, eu vou mais uma. Sim. E era eu que me impunha a mim próprio. Agora falaste de vomitar e eu lembro-me das primeiras vezes que eu te vi correr, tu acabavas sempre os 400 a vomitar. As barreiras não via, mas via nos planos. Nos planos era sempre, não dava hipótese. Eu até tenho um episódio engraçado, na Taça da Europa de Leiria, eu corri com o Kevin no Burlé, eu fui quarto com uma marca péssima na altura, 48, 40 e tal, e o próprio Burlé fez 46, 90. Estava um vento daqueles à Leiria, ciclónico, parecia-se contra em todos os metros, né? E estávamos 8 gajos a vomitar. E eu dirigi-me para a parte dos balneários e estava a Jusceline a fazer-me um fixe e tal, a fazer-me um gesto, eu estava completamente acilático até aqui, né? E ela estava-me a pedir ajuda porque também estava a vomitar. E eu não percebi, disse-lhe, boa prova, e deixei-a abandonada sozinha na casa de banho. E foi a minha mãe depois dar com ela à rasca lá. Portanto, estás a ver o estado, como é que eu acabava aos 400. Mas eu por acaso, eu comentei isso com alguns colegas nossos e eles diziam, mas isso era porque ele se cedia nas provas e porque era falta de treino. Eu agora assim, de forma muito sincera, eu quando treinava. Mas eu sempre tive muitos sonhos, imagina, eu sempre adorei atletismo, tenho uma paixão enorme pelo atletismo, mas eu trocava um treino por uma boa caminhada na serra, por ir escalar, por passear com o meu pai, mandar uns mergulhos. Estás a ver, o atletismo não estava à frente de tudo, não estava. Havia se calhar um período ali do ano muito forte que eu levava aquilo de forma exemplar. E se calhar era essa falta de treino que me fazia vomitar. Eu agora tinha aqui uma cena engraçada, porque em 2008 eu já nem me lembrava, porque na preparação para esta entrevista eu encontrei uma entrevista que te fiz para o Atleta Digital em 2008. E lá tu lembro-me disso, não me lembro o que é que respondi, mas lembro-me disso. E tu dizias que o teu sonho era ser olímpico. Olhando para trás e depois do que me disseste, tu achas que a tua forma de estar no atletismo te prejudicou a alcançar esse sonho? Sim. Eu não saio com um sentimento de que, devia ser e não fiz porque não deitei tudo a perder. Também não. Mas, sei lá, eu confesso que se treinasse em Lisboa, imagina, que eu tinha um bocado de fobia a Lisboa. Sou sincero. Com o Jorge Paula, com o João Ferreira, com o Edivaldo, se calhar era olímpico, não é? Porque nós, nos 400, éramos todos muito, muito idênticos. Uma vez ganhava um, outra vez ganhava outro. Não se podia dizer que havia um melhor que outro, porque as nossas marcas são todas parecidas. E o fator, pelo menos o Jorge Paula, que estávamos a uma altura das nossas carreiras idênticos, de forma, até nas barreiras, e ele deu um salto incrível, porque acreditou e realmente dedicou completamente a vida dele ao atletismo e perseguiu esse sonho. Pronto, eu se calhar não tive a coragem ou a capacidade de deixar algumas coisas que também são sonhos, atenção, também são gostos, só para me dedicar ao atletismo.
E tu, nessa entrevista, dizes também que os teus grandes momentos da carreira até aquele momento tinham sido a Taça da Europa 2008 e o Foz, mas desde esse ano até agora passaram 11 anos e tu tiveste ainda muitos mais anos na alta competição. Tu alteras a resposta em termos de melhores momentos? Mantenho, mas acrescento, porque tive outros momentos bons. Lembro-me do campeonato da lusofonia que foi em Lisboa, não é pelo campeonato em si, já é onde eu tenho o meu recorde pessoal, 47-20, e eu estava preocupado com o europeu, que íamos apanhar o avião passado 2 dias, e o meu recorde pessoal foi a prova que eu não vomitei. E foi a prova que eu, olha, acabei. Deixa-me acabar isto, pá, porque já cá estou aqui na lusofonia, tenho que correr, deixa-me acabar a prova. Pá, fiz. E adoro, essa prova para mim é um momento muito bom. A Taça da Europa, eu fui a 8 Taças da Europa, posso dizer que todas foram momentos espetaculares. Fiz estafetas, pá, delas de arrepiar, de me arrepiar, de correr, como eu te disse, com pele de galinha, de ir a sentir-me gelado, mesmo que tivessem 40 graus, porque eu ia com aquela energia, pá, eu vou conseguir, alguém está à espera, ou eu a entregar, mas normalmente eu fazia sempre o último percurso, pá, estou aqui a correr, eu e os meus amigos, os meus colegas, este testemunho é o esforço de todos, e isso, para mim, foi os momentos melhores do atletismo. E tenho uma, em 2017, fiz uma ruptura, logo em janeiro, 11 centímetros na perna, uma coisa louca, era para ser operado, depois eu fiz fatores de crescimento, e a coisa até foi bem, correndo bem, andei 1 mês e 1 semana de muletas, isto em janeiro, comecei a correr em abril, depois nos campeonatos de Portugal, que foram cedo nesse ano, muito cedo, foi em Vagos, eu fiquei em segundo, o Miguel Moreira ganhou, mas para mim foi das provas que eu guardo com mais carinho, porque o médico na altura disse-me, se tu tiveres de disputar um sprint final, não disputes, porque tu vais-te rasgar, António, vai voltar tudo ao mesmo, o teu músculo está tipo plasticina, está fraco, pá, dá o tiro de partida e eu vou para a frente. E aquilo está bem que não foi muito rápido, mas eu fui sempre a assumir e a mostrar que estava muito bem. Eu nem sequer falei muito que tive uma lesão gravíssima, ninguém soube quase, até aquela data. E disputei o sprint final, pá, isso foi uma superação enorme. Para mim guardo essa prova com muito carinho também. Agora tenho aqui uma pergunta relativamente à forma como tu corrias os 400. Era a fundo, porque já tivemos aqui o Pinheiro a dizer... Eu, para correr, para mim, é sempre a fundo, porque não há cá táticas e vais atrás daquilo e depois ali é que aceleras. Não, tem que ser sempre a fundo, senão não gosto. Tu corrias os 400 ou poupavas-te os primeiros 200? Ou... Eu tenho uma forma de correr os 400, a primeira parte mais lançada. Mas eu incrivelmente já fiz 200 metros completamente iguais, setores de 200 metros iguais, porque eu não quebrava muito na parte final. Eu era também na altura conhecido, não é? Por fazer uns últimos 100 metros, pá, a topo. Mas eu tinha o meu lema de partir a matar e chegar a morrer. O bom 400ista corre assim, não é? Então, acho que não. Há gajos que partem sempre a matar e nunca morrem. E nunca morrem, mas eu morria. eu morria. Às vezes comia bem, mas pronto. Sim. Morria da maior parte das vezes. Agora temos aqui uma rubrica de perguntas de resposta rápida. E que me digas assim, rapidamente, quem é o adversário a nível nacional que mais respeitavas? Jorge Paulo. O melhor 400ista português que viste correr? O João Ferreira tinha um potencial enorme, mas o Ricardo Santos. 400 ou 400 metros barreiras? 400. 400 ou 800? 400. 400 ou 4 vezes 400? Então, 4 vezes 400.
Benfica ou Sporting? Sporting. Sporting ou Ceia? Sporting. Treino mais difícil de sempre? Houve vários. Talvez um com o Carlos Silva na Serra Nevada, eu, Jorge Paula, 3 vezes 300 com intervalos gigantes que eu não estava habituado, 20 minutos, 30 minutos, e aquilo foi, fizemos a primeira série, vomitar, segunda série, vomitar, terceira série, vomitar. Sim. Foi para aí. Média de 35,0, 34,90. Pois. Os meus mais difíceis foi de juvenil de segundo ano, que era 100, 200, 300 e 400, com intervalos de 6 a 10 minutos. Era eu, Pinheiro e Yusuf. Eu lembro. Sim. Eu e o Pinheiro éramos rijos porque não vomitávamos. Mesmo mal dispostos não vomitávamos. O Yusuf era sempre. Eu lembro dele, eu lembro. Ri com ele também. Bem, agora vamos aqui a uma parte que se chama Verdade ou Mito. E pronto, como tu és um contador de histórias, com muitas histórias, vamos aqui saber se é verdade ou mito que tu ias morrendo picado por abelhas. É verdade. Pá, 3 enxames de uma vez. Pumba! O meu pai tinha umas colmeias na quinta e o meu tio foram tirar o mel. E eu, puto, reguila já, que eu não parava quieto, fui atrás. Eles, de fato, com o fumo, a porem e tal, e eu escondido numas gestas, claro, as abelhas viram-me e eu pus-me ali, pá, completamente à sorte, à mercê, e lá o meu tio viu-me e levaram-me para o hospital. Eu, na altura, tinha 3 anos, até dentro da boca e tudo, e nariz, pá, picaram-me de todo lado. E eu fui para o hospital, deram-me injeções para aquilo tentar não asfixiar, e até aos 18 anos, quando me picava uma abelha, eu tirava o ferrão, eu nem sabia onde ela me tinha picado. Fiquei completamente imune. Agora já tenho uma reação mais normal. É verdade. Bem, verdade ou mito que quando saíste do Sporting para individual em 2011, tu já tinhas contrato com o Benfica para a época seguinte? Tem que se responder a sério. É o passado, pá, é o passado. Opa, já. Mas esse ano individual, foi individual, não é? Foi o ano que me lesionei. Estive a treinar com o Paulo Classe. Foi o ano, é o ano que eu acho que estava melhor. E quando fiz aqueles testes que dariam, se calhar, para um 46, um 47, ainda fiz só uma prova em Braga. O Renato puxou-me. Fiz um 50-50. Um regional, que era eu e ele, ou um meeting, já não me lembro. Uma prova em Braga. E a seguir lesionei, na semana a seguir. É verdade que levaste um dos teus adversários a explorar umas grutas subterrâneas e ele entrou num ataque de pânico terrível? Pô, como é que vocês sabem isso? É verdade, é verdade. Eu fui o Jorge Paulo e o Marêncio. Fomos aqui a uma gruta, aqui na Serra, que é uma gruta granítica, das maiores da Península Ibérica, secreta, atenção, e cheia de morcegos, e uma gruta a sério. E o Jorge, pá, o Marêncio mais contido, e Jorge, Tony, vamos ao fundo. E o Jorge, pá, tens 1,90 m, és grande, vê lá, a coisa. E até que chegámos a uma parte que o Jorge te entalou. Não passava. Ele ficou ali meio... Eu, pá, calma, Jorge, está tudo bem. Eu não sabia se estava tudo bem, não é? Mas isto é normal, descontrai e voltamos para trás. E eu tirei-os foi dali, porque aquilo é perigoso. Aquilo é simplesmente perigoso. Tiveram sorte, não começou a chover, senão acontecia-vos o mesmo com os meninos tailandeses. Quase, porque nessa gruta passa um pequeno ribeiro e tem cascatas e tudo, é uma gruta. Onix. E olha, por acaso, falando aí de um nome que tu falaste, do João Marêncio, tu é verdade que numa corrida de trenós na Serra Nevada lesionaste gravemente o Marêncio? Eu não, porque eu ia no trenó com o Jorge. O João Ferreira ia com o Marêncio e nós iniciámos a nossa competição de trenós, eu e o Jorge, o João Ferreira e o Marêncio, pudemos a descer por ali abaixo. Epa. E o Marêncio desequilibrou-se, meteu o pé fora do trenó, ficou com neve até ao joelho, imagina, o joelho ficou e o trenó continuou para a frente, fez ruptura logo dos ligamentos, foi para o hospital em Granada. E a partir daí, claro, a carreira dele ficou condicionada. Um grande atleta, um abraço para o Marêncio.
também gostava muito dele. Ai, ai. E olha, outro verdade ou mito. É verdade que o teu treino favorito era o famoso 20 minutos mais 4 retinhas? É verdade. Depois das séries não me venham cá. Depois de um treino bom, o que sabia bem era 20 minutos e 4 retinhas e o banho. Opa, regenerar, faz parte. Sim. Olha, verdade ou mito que para poupar de uns troquinhos foste passar férias num hotel abandonado e supostamente assombrado? Ei, não, mas como é que tu sabes isso? Sabe-se tudo. Rafa, o teu trabalho de pesquisa está no nível olímpico, digo-te já. Pá. Posso Olha, ir aos Jogos Olímpicos correr, ao menos, olha, na informação. Não, opa, é verdade. há registros de vídeos, tu lá no jacuzzi, pá. Ei. Tenho tempo para contar essa história rápido. Força. Olha, eu pronto, peguei vou de férias com a minha namorada, não é? E fomos para os Pirineus, para Benasque, tentar arranjar uns sítios porreiros para escalar e fazer vias ferratas. E uma pessoa não nada em dinheiro, vamos no nosso carro, pá, tranquilos, fazemos a nossa comida no camping gás e dormimos selvagem, se houver parte de campismo, tudo bem. E eu cheguei lá e deparei-me com um hotel, só que estava abandonado, pá, mas era um hotel. E depois vimos nos comentários do Google que nas indemnizações desse hotel havia umas antigas termas, tipo umas sepulturas romanas, que passava lá água quente e tal. E havia vários comentários a dizer, atenção, o local é digno de um filme de terror. E eu fiquei tão curioso que eu fui logo para esse sítio, dei lá à volta e pus-me a tocar numa parede que sentia água quente numa caleira a passar. E eu segui essa caleira até encontrar um sistema de mangueiras e aberturas. E percebi que, ao conduzir a água para um jacuzzi que eu já tinha visto, da parte de fora, cheio de terra e folhas e abandonado, eu limpei-o depois todo, a água começou a brotar no jacuzzi, eu limpei-o todo e fiquei ali com um jacuzzi privado nos Pirineus. E o hotel não estava nada abandonado, havia lá uns corvos e pá, havia bicharada, corujas e assim, mas pá, isso para mim até era um privilégio poder dormir com eles. Dormiram no motel ou no carro? Não, nós dormíamos no carro algumas noites, não é? E tomávamos banho no jacuzzi, que aquilo era o nosso parque campismo, mas também dormíamos em abrigos e fazíamos a comida quando estava a chover nas instalações do hotel, por janelas partidas, nós entrávamos e dormíamos lá. Ia, descansadíssimos. Não havia, aquilo não era um local de visita, tipo... É assim, era nos anos 50. Porque aquilo é um local conhecido, mas só que não estava desativado. Pronto, aquilo era uma propriedade de Estado e estava desativado e o percurso de algumas rotas passam lá. Mas ninguém se punha a pensar em ligar umas ligações antigas nas torneiras para fazer jacuzzi funcionar e eu pensei nisso e tive sorte. Aventuras. Especialmente nas férias. Tu também queres contar aquela vez que supostamente ias em direção à praia, mas acabaste nos picos da Europa? Porra, vocês filtram tudo. É verdade. A primeira vez que eu já tinha ido aos picos da Europa há uns anos com o meu pai, nem tinha carta de condução, nem nada, e foi uma visita flash, mas fiquei, fixe. Eu também, lá está, saímos daqui de ceia, 1 da tarde, vamos ali até à praia Aveiro. E cheguei ali uma rotunda que diz A25, Guarda, Espanha ou Aveiro. E eu virei também para a minha namorada, vamos para a praia, para Aveiro, ou vamos, mas é para os picos da Europa. E ela, sem saber, vamos para os picos da Europa, o nome era mais agradável, só que fica a 7 horas de distância, né? E lá chegámos, à meia-noite a chover, mas isso aconteceu. E acabou por ser umas férias inesquecíveis. E tu também tens aí um projeto aventureiro com os teus irmãos, a Team Rodrigues, não é? A Team Rodrigues. Mas é assim, tu já me disseste que, entretanto, já deixas a aventura para os mais novos, não é? É um pouco porque o nosso pai, portanto, ele é que é o derradeiro aventureiro, ele salta para a água, todas essas explorações, dormir na rua, na montanha, fazer essas caminhadas de 60 km a pão e água, essas coisas todas
foi com ele que desenvolvemos este gosto. Depois passou para mim, não é? E eu, entretanto, fazia grandes maluquices, saltos para a água e tudo, mas aleijei-me com isso também. Pá, aleijei-me. E acabei por deixar de parte essas maluquices e sim, agora os mais novos continuam com o legado. Embora eu faça também. Sim. Olha, agora voltando aqui ao atletismo, tenho que te fazer uma pergunta antes de irmos à fase final, que é saber se tu trocarias a tua carreira no atletismo com aquilo que ganhaste, com aquilo que foi, por alguma coisa que tu querias ter neste momento e não tens. Não trocaria. Não trocaria mesmo, sem dúvida. E tu também já me disseste que estás totalmente tranquilo com o que foi. Não tens aí arrependimentos de... Não. Isso se fosse aos Jogos Olímpicos, ou podia ser olímpico, pá, eu fiz o que fiz. Tenho mesmo orgulho na carreira que fiz, pronto. Sinto-me bem. Então vamos lá ao já ou nunca, para terminar. E vou começar aqui por te picar e perguntar se tu já incentivaste a tua namorada a dar um mergulho de um penhasco e depois ela acabou por partir o braço. Já, pá. Já. E isto foi excesso de confiança. Porque ela já saltava também, mas passou de 10 metros para 15 e aquilo correu um bocado mal. Partiu o braço quando entrou na água. Mas se tu incentivaste, isso dava direito à separação. A separação e o processo de homicídio voluntário. Quase, não era? Mas não foi, pá, há testemunhas. Eu queria simplesmente que ela sentisse a liberdade e a sensação que é saltar 15 metros e eu tinha confiança que ela iria conseguir. Mas realmente era um local difícil. Era um local difícil. E... Eu já vi vídeos lá da Timo Rodrigues e realmente eu vi um que vocês, os teus irmãos, medem 25 metros e mandam-se, ainda nem se está a ver água. E que é isto? Sim, foi completamente maluco. Oh man. É fácil. Dois, três. Depois até estava mal medido. Fomos medir depois bem e eram 27. Sim. E também saiu o meu primo da Alemanha, também fez ruptura de ligamentos em salto. Bem, e já foste para um estágio e fizeste esse teu famoso treino de 20 minutos e 4 retas? Já. Principalmente depois de entrar com aquela pica toda nos estágios de vou rolar com este e fazer séries com aquele e tal. E depois íamos nos divertir à noite, íamos jogar a bola para a praia e aquilo é quase quadriário. Depois chegava a um ponto, com os 20 minutos e as 4 retas tinham que aparecer, senão não dava. Olha, tu já disseste assim, pai, não percebes nada de atletismo? Já. Por o facto de ele dizer que o atletismo começava para mim quando eu deixasse os 400 barreiras, já disse, tu não percebes nada disto. Tu já quiseste correr os 400 metros planos com o testemunho na mão, só para não sentires o ácido lá? Epá, olha, já até, mas eu não sei partir, eu nunca parti nesta feta. Atenção, se calhar tinha que ser lançados, mas não é permitido. Sim, ia ter menos ácido lático, garantido. Pronto, foi assim que terminou. Obrigado por essa boa disposição e por partilhares aí o que foi a tua carreira e também é muito bom saber que estás de consciência tranquila e pronto, foi a tua forma de encarar o atletismo e não podemos criticar. O João Ribeiro
na altura, treinava o Edivaldo, ele disse-me, e disse à minha mãe, e assim, tu podes ser o futuro recordista nacional dos 400 barreiras, porque eu em juvenil, eu em júnior, eu fiz uma prova no Seixal, com o Edivaldo em abril, a primeira prova do ano, eu tirei minis para o Mundial. Pá, e o Edivaldo passou-me na 10ª barreira, e eu só soube 2 meses depois de tirar minis para o Mundial. E o João Ribeiro, que na altura era um treinador de barreiras e percebia bem, analisava, via o potencial enorme que eu tinha e os estágios que eu fazia, treinava com o Edivaldo algumas séries e assim, e ele dizia-me isso, mas é o que é. É assim. Obrigadão. Rafa, pá.